Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um programa Mãos Amigas, aqui através da Rádio Brasil Espírita. E para você que está chegando hoje pela primeira vez e não conhece nem o programa e nem a apresentadora, eu vou te contar agora. Para quem não me conhece, meu nome é Laura Lins e eu estou aqui no comando junto com vocês do programa Mãos Amigas. Aqui no programa nós vamos ter diversos diálogos, exposições, entrevistas e outros com uma pegada bem jovem. Além de que você mesmo que está nos ouvindo, também pode interagir conosco postando comentários no YouTube, contribuições referentes à doutrina, enviar perguntas, dúvidas, sugestões de convidados e também de temas que querem ver por aqui. Além das nossas redes sociais, para você que não sabe, só acessar o Instagram e procurar @Rádio Brasil Espírita ou no Facebook, né? Rádio Brasil Espírita. E, gente, hoje em especial, nós vamos ter uma convidada para trazer um bate-papo bem legal e também vamos ter a primeira vez aqui um momento de arte. E, antes de irmos para aí, quero te contar um pouquinho da nossa querida rádio. Para você que não conhece, a Rádio Brasil Espírita é uma rádio com o intuito de despertar consciências, que é levar os ensinamentos do Cristo a todos, começando principalmente por nós que estamos aqui trabalhando. E hoje, muito especial, nós vamos conversar sobre o Jovem Espírita, em homenagem ao Dia do Jovem Espírita, que ocorre agora em novembro, no dia 13 de novembro, tá certo? Mas antes, como eu havia dito, temos uma parte artística. Então, vamos passar a palavra para ele, Lúcio Lins, que irá declamar uma poesia. Para você que não conhece o Lúcio, ele é aqui de Sergipe, faz parte da Instituição Espírita Humberto de Campos, é evangelizador lá, é também vocalista do conjunto Som e Movimenta e musicista também. E é integrante do nosso querido mundo jovem espírita. Então agora, fiquem com uma poesia belíssima de Lúcio. Olá a todos! Hoje eu venho aqui recitar uma poesia autoral intitulada de A Semente. Atirada ao chão, sentiu a terra ao seu redor. Ela olhou para os lados e só viu escuridão. A semente se encolheu, assustada que alguém a pegaria. Mesmo que sabia que lá não tinha nada, se protegia dentro de sua casca. Mas até dentro de sua casca, a escuridão também habitava. Parecia ser maior do que antes. Aquele lugar de conforto se vê um lugar perigoso. A semente, então, deixava lágrimas escorrer, com medo de se machucar, com medo do que vai enfrentar, com medo de sair e não se encaixar. Até que ela escuta uma voz dizendo: "Tome água, plantinha. Você merece. Crescer não é fácil para ninguém." E a semente, curiosa, quis saber o que era essa voz. Mas como poderia? Os monstros estavam lá fora. Agora vamos ao sol. Faz bem para a saúde pegar sol, sabia? Continuava a voz, conversando com a tímida semente. Mas mesmo com medo, mesmo escondida, olhou por uma frecha na sua casca, tentando ver o que não enxergava. "Pronto", disse a voz uma última vez, até que algo brilhava dentro da escuridão. Mais curiosa ainda, surpresa e assustada, olhava para fora de sua casca. A semente olhava aquela luz, um ponto na escuridão, uma luz que acalmava e tranquilizava. Era disso que ela precisava.
Mas o que era aquilo? Era o tal sol de qual a voz falava? E quem era aquela voz? Ela tinha que descobrir. Então, rapidamente e nervosamente, ela escalou. Escalou toda aquela terra, se desafiando e se esforçando cada vez mais. Aquilo era assustador. E se alguma coisa puxasse ela para baixo? E se ela não conseguisse? E se aquilo for em vão? Mas estava tão perto que ela continuou escalando até que encostou na luz. Sua mãozinha atravessava aquele brilho. Aquilo a esquentava, a deixava mais calma, fez com que se sentisse mais corajosa. Então ela quis saber de onde isso vinha, de onde saiu essa luz. Então escavava mais, seguindo em direção àquele feixe brilhoso. Ela finalmente o alcançava, ficando ainda mais claro e quente. E tentando diminuir o brilho, colocou a mãozinha na frente, mas viu que a luz se expandia, que a chamava. Então, fazendo bastante força, a semente foi até a saída que trazia a luz, e quando finalmente saía da terra profunda, nascia o broto. Muito obrigada à Rádio Brasil Espírita pelo convite e por participar do programa Mãos Amigas. Gente, que maravilhosa poesia! Essa poesia Sementes nos dá realmente um outro olhar, né? Principalmente para a nossa evangelização, mais ligado ao jovem precisamente na noite de hoje. E vamos então para a nossa temática da noite, agradecendo a Lúcio pela participação. O jovem espírita. Como eu havia dito, hoje nós estamos trazendo um pouco mais sobre essa temática em comemoração, dia 13 de novembro, aonde é o Dia do Jovem Espírita. No dia, gente, 13 de novembro, comemora-se o Pacto Áureo de Unificação das Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil, que foi lançado lá em 1949. Era referenciado nas décadas de 50 e 60 como o Dia do Jovem Espírita. O periódico Brasil Espírita, de 1950, precisamente o número 8, relembra momentos da comemoração do primeiro aniversário do pacto, aonde diz o seguinte: se a notícia do acontecimento do Pacto Áureo em si mesma valeu por uma verdadeira repercussão harmoniosa sob os céus e a atmosfera do Cruzeiro do Sul, nos corações dos inúmeros membros da compacta família espírita brasileira, dos arpejos celestiais, em regozijo pela efetivação do grande ato, a comemoração do seu primeiro aniversário, levada a efeito da Casa de Ismael pela Comissão Central do seu Departamento Juvenil, em uma assistência simplesmente estupenda. A ação fraterna integrada e intergeracional garante o alcance dos objetivos da unificação, fortalecendo elos de apoio mútuo, de modo a oportunizar espaços cooperativos de aprendizado, convívio e trabalho. Relembrando a canção da Alegria Cristã de Leopoldo Machado, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. E para conversar um pouco mais comigo sobre essa temática tão importante, que é o jovem espírita, e também trazer um pouco desse próprio protagonismo do jovem espírita, vamos convidar ela, Bruna Dias. Aê. Bruna! Boa noite, amor. Boa noite, minha amiga, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bruna, mais conhecida como Bruninha aqui no Sul, né? Pelo meu tamanho. E, bom, para começar, né? Eu sou aqui do Paraná, mais precisamente do litoral.
pertinho de Curitiba, né? Da nossa capital. Porém, eu costumo falar que eu tenho um pezinho no Espírito Santo, mas eu conto para vocês o porquê depois. Estou muito feliz de estar aqui, né? Conversar sobre o jovem espírita. Acabo sendo uma jovem espírita e fico muito feliz pelo convite. E eu acho que é isso. Bom, pode falar. Ó, a primeira coisa que nós podemos trazer aqui para a noite de hoje, que o pessoal pode estar ainda curioso, talvez algumas pessoas não compreendam um pouco sobre isso, porque adentraram já na doutrina na fase adulta, mas conta um pouquinho para a gente aqui, na sua concepção, no que você estuda, o que ou como é ser um jovem espírita, ou melhor, uma jovem espírita. Então, bom, eu acho que ser jovem espírita e é um privilégio, assim, eu vejo como um privilégio, porque a gente tem, desde quando a gente conhece o espiritismo, seja na infância ou na juventude, a oportunidade de aprender, né, e evitar muitos erros. Eu não sou espírita de berço, eu estou no espiritismo há pouco mais de 3 anos, mas foi um marco muito importante na minha vida. Eu aprendi muito, eu passei por diversas situações que o Espiritismo me aconselhou, me consolou e me explicou, né, o porquê. E eu acho que ter esse, isso desde a infância, desde a juventude, é algo espetacular. Por isso que eu vejo como um privilégio. Independente se você entra até na vida adulta, né? E você está conhecendo e está tendo a oportunidade de aprender e de estudar, é incrível. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E ser jovem espírita também para mim é uma coisa que me deixa até sem palavras, mas conhecer pessoas com as mesmas ideias, né, com os mesmos princípios, poder aprender, poder ter esse protagonismo, né, que as casas espíritas e as federativas dão, de se descobrir, né, de se conhecer, é um passo muito importante para a vida adulta e também para compreender, né, esse mundo da juventude, principalmente na adolescência. Tem tantas perguntas, tantas situações, né, que a gente fica de cabelo em pé e não é bem assim, mas o Espiritismo nos ajuda em muito. Eu, por experiência própria, como jovem espírita, tive várias situações na minha vida que, se não fosse o Espiritismo, eu não sei como seria, né, como aconteceria, e como é ser jovem espírita. É pesado na questão de responsabilidade, porque quanto mais a gente sabe, mais nos é cobrado, né? Mas tem a questão do exemplo também, né? A gente acaba sendo exemplo para muita gente e muitas vezes não sabemos disso. Mas para mim, ser jovem espírita é espetacular e a experiência que eu tenho de como eu sou jovem espírita é sem palavras. Eu acho que seria mais ou menos nessa linha. É interessante isso que você trouxe referente ao peso, né, que é ser um jovem espírita. Porque muitas vezes a pessoa diz sobre isso, né? Ah, mas é porque é jovem, né? É tranquilo para ele. Só que na minha concepção, quanto mais cedo a gente compreende e é esclarecido sobre alguns pontos cruciais, né, que a doutrina espírita ela propõe, ela traz a nós vamos tendo e crescendo com uma consciência totalmente diferente. E aí tem um peso enorme, né, as nossas decisões, o que a gente pensa diante daquilo, um jovem que pensa 2 vezes antes de fazer algo, o jovem espírita pensa 4, 5 vezes, porque já tem um outro conhecimento, uma outra visão. E é interessante porque eu acho que tudo que você trouxe na tua fala é muito como eu me sinto também como jovem espírita. Hoje eu sou uma jovem espírita um pouquinho há mais tempo,
do que, por exemplo, o meu irmão, né, que está entrando há pouco tempo em questão na juventude espírita, que ele tem 16 anos, mas é muito interessante a gente perceber que ser um jovem espírita, ele traz muitas coisas, né, como você trouxe, a responsabilidade, o ser diferente que a gente sempre fala em vários encontros de juventude. Então, assim, para mim, em especial, ser um jovem espírita, né, ou como é, o que é um jovem espírita, que eu acho muito importante lembrar que o jovem, como o adulto, como a criança, ele é um ser em desenvolvimento em questão material, porém também espiritual, né? Porém que traz muita bagagem. E muitas vezes o evangelizador, o pai, a mãe, familiares, não conseguem de fato ter esse olhar para o jovem, o que dificulta ainda mais, né? Como jovem e como um ser que está dentro da doutrina espírita. Ser um jovem espírita, para mim, também requer muito. Eu ia dizer uma palavra, mas eu volto atrás aqui, né? Pensar, meu Deus, esqueci agora a palavra, como é que diz? É abrir mão também de muita coisa, né? A gente perceber de fato o que é que vai trazer algo para a nossa vida. A gente já tem uma consciência totalmente diferente perante algumas decisões tomadas. E eu gostei muito que você trouxe na sua fala que sem a doutrina, talvez decisões não tinham sido a mesma coisa, né? Principalmente na fase de pré-adolescência e tudo mais, que o jovem ele tá ali construindo ainda, tá descobrindo de fato quem ele é no mundo, né? O que é que ele pode fazer e tudo mais. E tanto eu quanto eu conheço outros jovens que partilham desse mesmo sentimento, de que a doutrina espírita, talvez sem ela na nossa vida, muitas decisões ou nosso caminho teria sido de uma forma totalmente diferente do que é hoje. Eu até, antes aqui que a gente estava conversando, eu até comentei com a Bruna que para mim a doutrina espírita em si foi tão crucial, que ela influenciou inclusive na minha carreira profissional, né? Para a gente ter uma noção do quão é importante os trabalhos que a gente realiza dentro da casa espírita, né? Para ter noção da importância daqueles que estão trabalhando na casa espírita, que dão a oportunidade para o jovem, porque talvez se eu não tivesse tido a oportunidade que eu tive de trazer, por exemplo, com o mundo jovem, de criar, de trazer conteúdo voltado à comunicação digital espírita para o jovem, talvez eu não tivesse tido o mesmo olhar que eu tenho hoje para minha vida profissional. E é interessante como a gente consegue aproveitar coisas assim tão sutis no nosso dia a dia para algo tão importante e tão futuro, né, que vão estar levando. É muito, muito legal. E aí, diante disso, eu queria jogar outro questionamento aqui para ti, que é referente às nossas atitudes, já que a gente falou bastante sobre essa mudança, essa consciência, né, diferente no dia a dia. Quais as atitudes que nós, como jovens espíritas, deveríamos ter ou devemos ter para um mundo melhor? Então, primeiro, só comentando, né, a questão de que a gente estava falando da outra pergunta. Eu acredito, e eu ouvi uma vez, inclusive eu ouvi hoje pela manhã, a Sandra Borba falando que ser espírita é uma escolha diária todos os dias quando a gente acorda, né? Então, eu acredito muito nisso, de que ser jovem espírita é ter essa escolha, né? Esse livre-arbítrio de escolher. Eu vou ser jovem espírita em todo rolê que eu vou, no meu dia a dia, ou será que eu vou ser jovem espírita só na casa espírita? É sair, é mudar as nossas perspectivas, né? As coisas que a gente vê e as coisas que a gente deixa de lado, e é estar lá no rolê com o pessoal, e quando alguém falar, ah, vamos, só se vive uma vez, a gente pensar e falar, não, isso não é verdade.
mas é escolher, né, bem como a gente vive, como a gente quer o nosso futuro, com quem a gente quer estar, né? Como eu quero ser, como eu quero melhorar. E ser jovem espírita é muito disso, né? E quando você falou da certeza profissional, eu tenho uma experiência também meio que parecida. Eu já tinha ideia, não tinha ideia. Eu meio que decidi o que eu queria ser na metade da minha vida espírita, né? E o espiritismo só me deu mais essa certeza, porque eu faço relações públicas e dentro da casa espírita eu acabo assumindo a nossa mídia social, né, dos jovens, da juventude. Inclusive, faço parte de um grupo lá no Espírito Santo, né, o meu pezinho do Espírito Santo é o IE, e nós temos esse grupo que é justamente para falar de espiritismo de jovem para jovem nas mídias sociais. Então, eu acabo trabalhando, né, com esse meio de relacionamento, de público online e tudo mais. Então, o espiritismo só me deu mais essa certeza. E hoje na faculdade eu sei que eu meio que já fazia tudo e não sabia, né, dentro da doutrina. E na questão das atitudes, né, quais atitudes a gente pode ter para um mundo melhor, eu acho que entra muito numa lista, né? Mas o top um dessa lista, na minha visão, com certeza seria o respeito, né? O respeito ao próximo. Nós vivemos no Brasil ultimamente muito polarizado em questões políticas, em questões de escolhas sexuais, de escolhas de como eu quero ser, de gênero e tudo mais, e isso é bem complicado, e então a gente deve muito respeito ao outro, né, ao próximo, porque é aquilo, fazer ao próximo que queria que fizesse para você. Então eu acho que a partir do momento que a gente ter essa empatia e reconhecer que nós devemos ao outro isso, a gente começar a caminhar para um lugar um pouquinho melhor. E a questão de estudar, de procurar discernimento, de criar um senso crítico, né? De cuidar do meio ambiente, né? Ter essa responsabilidade com o ambiente que a gente vive, né? Com o planeta Terra. Nós sabemos que nos próximos anos vai ser difícil. A gente, infelizmente, o ser humano está acabando com o que a gente tem de natureza e isso é muito prejudicial para a gente, porque a gente que está fazendo isso, então, a lei de causa e efeito, com certeza, sem dúvida nenhuma, vai ter uma resposta e isso é muito triste. Então, respeito, discernimento, estudo, cuidar da onde a gente vive, cuidar do próximo e cuidar de nós mesmos é assim essencial. Nesse mundo que a gente vive, os jovens, os adolescentes, principalmente, tem muita questão da insegurança, da autoestima baixa, né, de problemas que acabam acarretando em doenças não, né, transtornos psicológicos, e, nossa, é muito triste. Então, a gente precisa cuidar de nós para poder auxiliar o outro, né? E aquela máxima de Jesus, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Não tem outra coisa que defina essa resposta. Que a gente pode, quais são as nossas atitudes, né? O que a gente pode fazer para um mundo melhor? Amar o próximo como a ti mesmo. E crescer assim, né? Procurar a evolução dessa maneira. Eu acho que seria isso. E claro, trabalho no bem, né? Consequentemente. Eu gostei muito, muito, muito da sua fala, Bruna. Eu lembrei muito do Evangelho segundo o Espiritismo, na Missão dos Espíritas, lá no capítulo 20, onde vem falando, né, que é chegada a hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação, voltado para a doutrina espírita, hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. E é muito isso quando a gente fala das atitudes de um espírita,
né? A gente coloca aqui voltado para o jovem, mas isso é inerente. Uma criança, um jovem, um adulto. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre atitudes, nós estamos falando muito mais desse ser em evolução do que, de fato, para esse momento que nós estamos vivendo no planeta enquanto encarnados. E quando a gente fala de mudar o mundo, né, colocar nossas atitudes ali de forma melhor, nós estamos falando muito também sobre esse autoconhecimento, né, para que entendamos de fato o que temos ainda a melhorar. E, claro, não é apenas o negativo, mas também exaltar o que nós estamos fazendo, né? E o que temos ali, que já está tranquilo, que é uma boa coisa, uma virtude para nós. Que, inclusive, reflete muito no que a Bruna trouxe. Às vezes a gente é exemplo indiretamente para outra pessoa por conta de algo, uma atitude que nós estamos fazendo voltada para o bem. Né? Eu lembro claramente de um dia que eu estava descendo, na época eu estava no ônibus, né? Já faz, eu acho que uns 2 anos que a gente não anda direito no ônibus, que todo mundo de máscara, tudo assim. Mas na época eu lembro claramente que eu estava voltando da faculdade e eu vim no ônibus com uma moça, com 2 senhoras, né? Dentre, assim, todo mundo. E elas iam descer no mesmo ponto que eu. E elas estavam com um vaso, com flor, que estavam indo para o cemitério. Que eu moro aqui do lado do cemitério, mas tudo bem. E aí, eu desci e eu parei, assim, algo em mim, tipo, estalou, sabe? Naquele momento. Aí eu parei e fiquei esperando elas descerem, né? Botei a mãozinha assim para segurar, né, para elas descerem, tudo bonitinho. E quando elas desceram, eu fiquei olhando para ver para onde elas iam. Se ia continuar reto, que era o mesmo lugar que eu ia, ou se ia para o outro lado, né, que ia ou para cima ou para baixo, que aí seria contrário a mim. E elas continuaram reto. Aí eu perguntei, eu fiz: "Oi, moça, você quer que eu leve para você, né, o vaso com a flor?" E ela ficou assim, primeiro parou, né? Fez, ué, não entendi. Aí eu fiz, não, porque eu também tô indo para lá. Aí, não, mas eu fiz, não tem problema não. Aí peguei o vaso, né? Fui levando, elas duas foram lá conversando no mundinho delas, e eu lá, né? Tipo, com o vasinho, caminhando no lado, até que chegou a rua que eu ia entrar. Aí elas falaram assim, pronto, ó, pode me dar, muito obrigada, viu? Eu vou aqui continuar, que a gente vai no cemitério. Fiz, tá certo. Aí entreguei a elas o vaso, né, e voltei para o meu caminho, que eu já ia para outro canto agora, né, tipo, elas iam continuar e eu ia já entrar numa das ruas. E outro momento que a gente percebe, né, o choque das pessoas por atitudes incomuns, que não deveriam ser incomuns no dia a dia da gente. Eu lembro outra vez que eu estava também no ônibus e um rapaz, um jovem, estava sentado. Um jovem, assim, que eu digo que não era um adolescente, mas também não era muito adulto, sabe? E ele estava sentado lá no banco e tinha uma senhora em pé junto comigo. Aí eu parei, eu fiquei, porque é aí que tá a diferença da gente, né, nessas atitudes. Porque o que é que acontece? Quando eu falei, realmente, o jovem, ele pensa 2 vezes. O jovem espírita pensa 5, né? Que eu parei, eu fiquei, meu Deus, eu falo ou não falo? Será que eu falo com um menino para ele sair do lugar e ceder para a senhora? Ou eu não falo? Fiquei naquela luta, sabe? Comigo mesma ali internamente, até que eu parei assim, eu fiz, eu vou falar. Agora eu criar coragem para falar. Agora só o segundo passo, eu já decidi que eu vou falar, agora é a coragem, né? Eu respirei fundo, parei assim, eu fiz. Eu cutuquei o rapaz, aí ele olhou para mim e eu fiz, moço, você poderia se levantar para ceder o lugar para a senhora? Aí ele parou, olhou, a senhora fez, pode sentar, e eu parei, eu fiz, entendi agora, entendi. Aí depois eu fiquei falando com manhã sobre isso, e realmente são atitudes assim que vão fazendo com que
as outras pessoas percebam, porque no dia que eu pedi para o rapaz se levantar, quando eu olhei para o lado, tinha dois jovenzinhos, né, mais novos, eram perto assim da adolescência, observando o que eu estava fazendo, né, observando que eu pedi para o rapaz ele se levantar e ceder o lugar para a senhora. Quando foi mais um ponto à frente, né? Um ponto eram dois à frente, um outro senhor entrou no ônibus. E aquele jovem, um daqueles dois jovens, que eu não lembro agora, qual foi, se foi o do banco da frente ou de trás. Eu sei que ele se levantou e cedeu o lugar para o senhor que estava entrando no ônibus. E eu fiquei pensando nisso, eu fiz, gente, eu não prestei atenção que alguém estava olhando o que eu estava fazendo. Mas aquele rapaz também estava observando. E é interessante isso, porque muitas vezes a gente sabe que por adolescência, imaturidade, algo nesse sentido, a gente acaba de fato não praticando, mas é algo tão necessário, gente. E a doutrina espírita ela traz isso. Ela nos auxilia nessa prática dessas atitudes para que a gente possa mudar, até porque o mundo ele não vai mudar, né? O mundo ele não muda. Ele muda, claro, cientificamente, né? A questão realmente material dele, né? Geológica, mas o mundo ele não vai mudar para melhor se quem vive nele não mude. Então, ele precisa que os habitantes dele cooperem moralmente nessa mudança. Então, nós precisamos iniciar. Aí tem a importância da evangelização, né? O quanto a evangelização nos ajuda a compreender e ver como a Bruna trouxe, né? E ver que eu não estou sozinha, tem outro de mim ali que está com o mesmo pensamento, a mesma ideia, né? A mesma consciência que eu. Diz, Bruna. Você falou, né, de a gente estar conectado. Eu costumo falar na evangelização que a gente é como se fosse um Wi-Fi, né? A gente vai conectando assim. E até comentei esses dias como é interessante essa conexão das pessoas que têm os mesmos princípios, as mesmas motivações que a gente. E dentro de um projeto, né, que ocorreu nessa pandemia, que foi o evento da Combrage Sul, eu fiz amizades assim que, nossa, eu agradeço muito, porque eu encontrei pessoas num grupo gigante, né, de diferentes estados, diferentes cidades, que, que têm mesmas ideias que eu, que tem essa motivação estranha que eu costumo ter. E assim, eu sou aqui do Paraná, um é de São Paulo, um é do Rio de Janeiro, um é do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. E, e assim, a gente tá distante, né? A gente nunca se viu pessoalmente, mas a gente tem uma conexão tão forte que eu acho, assim, coisa de outro mundo. A gente com certeza se encontrou alguma vez antes e né, estamos aí. E eu comentei isso na minha juventude aqui, porque eu nunca tinha criado laços tão fortes assim na doutrina espírita como eu criei com essas pessoas. Então, acho que isso faz parte também, sabe? E é uma coisa que eu provavelmente vai levar para minha vida inteira. Então, que a gente possa agradecer, né, a evangelização por dar esse protagonismo para o jovem, né, que nem eu agradeço muito o meu evangelizador aqui, né, que foi do grau de URI, né, para um grau estadual, para um grau nacional, né. Então, graças a ele, eu tive a oportunidade de participar de vários projetos, vários eventos e conhecer pessoas tão incríveis, né. Veja só, eu tô aqui hoje como Paraná e Espírito Santo. Eu também me conecto com pessoinhas lá, quilômetros de mim, que também é um grupo espetacular, que me ensinou muita coisa. Estudei muito, muitas coisas diferentes, né? Que me deu muito protagonismo, que me deu oportunidade de fala. E graças a essas pessoas também, hoje eu tô aqui tendo a oportunidade de conversar com vocês, de dar essa fala ao jovem espírita e dizer, né, o que é o jovem espírita.
Então, eu agradeço por ser jovem espírita e a minha evangelização por ter marcado tanto a minha vida. Eu acho que eu só queria contribuir com isso e agradecer mesmo. Você também é evangelizadora, né, Laura? Então, muito obrigada por todo esse movimento, por contribuir tanto. Outra pergunta que eu queria trazer, eu estou gostando porque os links estão maravilhosos para as indagações, né? Que a Bruna falou sobre essa conexão com pessoas de outros estados e tudo mais. E aí nós vemos que hoje em dia o que está assim precisamente, massivamente nos auxiliando é a tecnologia, né? Essas novas tecnologias, novas redes sociais, as novas plataformas digitais e dentre outros. Então, eu gostaria de fazer meio que um combo, né? De perguntas, fazer duas perguntas em uma, que é, primeiro, qual o papel do jovem espírita com essas novas tecnologias? E também como ele consegue, como ele pode utilizar essas novas mídias para atrair o jovem espírita, ou, perdão, para atrair o jovem para o movimento espírita, que inclusive é uma dúvida de muitos evangelizadores, né? Como atrair o jovem aí meio que disputando com a tecnologia. Aí eu jogo para você agora essa pergunta, né? Como atrair o jovem com as redes sociais para o movimento espírita e como o jovem espírita consegue, pode utilizar essas novas tecnologias. A gente que é da área de comunicação, cabe certinho. Então, chegou no nosso momento. Assim, a questão, né, de qual o papel do jovem no meio dessas tecnologias. Eu acredito que a resposta seja espalhar o amor, né? Voltando lá naquela questão que a gente já falou. Porque quando você tem esse propósito, esse objetivo, né, de espalhar o amor, o resto tudo é consequência, né? Então, seja por meio de uma rede social, de um Instagram, uma página no Facebook, seja por meio de vídeos no YouTube, vídeos, né, no TikTok, por exemplo, você fazendo aquilo com amor, você vai alcançar vários corações, vai estar ensinando e tocando corações, né? Eu acho que essa educação, essa sementinha que a gente planta é o ponto alto, né? Então, a gente tem esse papel, esse dever, né, como jovens espíritas, de inspirar e de dar o exemplo. Então, eu acho que isso entra muito naquela questão da cultura do cancelamento, né? Como que a gente reage a isso? Como a gente se porta diante desses cancelamentos? Será que eu estou cancelando? Será que eu tô ajudando aquela pessoa que está sendo cancelada, né? Porque sempre tem os dois lados. Será que o que eu tô fazendo? Será que eu tô sendo isento? Eu acho que é rever os nossos conceitos, né? As nossas ações, diante das redes sociais, né? Que é o nosso mundo, né? E tentar trazer o bem para isso, né? Por meio das mídias, por meio de contas até pessoais, de comentários, tentando auxiliar, tentando, às vezes, dar um toque amigo, né, nos nossos amigos, naquelas pessoas que nós temos contato, quem sabe ajudar o outro a divulgar um trabalho, ajudar o outro a divulgar não só palestras, não só Instagrams, mas quem sabe, o meu amigo tá ajudando na biblioteca da Casa Espírita Online. Vou ajudar a divulgar a biblioteca da Casa Espírita Online. Então, são essas pequenas coisas, sabe? São pequenos comentários, pequenas palminhas, né, que a gente dá. Então, tudo isso faz a diferença. Eu acho que é muito importante ressaltar isso e parabenizar todos aqueles que, dentro da tecnologia, tentam fazer a diferença. Isso é sensacional, sabe? É, eu sei, eu tenho, né, dentro do IE, eu tenho essa visão, né, eu falo que eles são pioneiros, né? O IE nasceu lá na Combrage em 2015, foi em 2015? Não, acho que foi 2013, perdão, não briguem comigo,
mas é na Combrage Centro, e estão aí até hoje, né? Já há muito tempo, e é sensacional o trabalho. Então, é aos poucos, é com o tempo. A Laura está aí de exemplo, né, com o Mundo Jovem, que também é outro trabalho espetacular. Nós temos o Sou Jovem Espírita, que é da FEB, também divulga vários trabalhos incríveis. Então, tá dando apoio, tá compartilhando, tá interagindo, né, com isso, porque tem muito aquela questão, né, do que eu consumo, o que que eu vejo, o que que eu falo, o que que eu penso. Então, o mundo espírita, a arte espírita, o ser jovem está muito nesse meio, estar envolvido no movimento mesmo. E a questão, né, de como utilizar as mídias para atrair os jovens, eu acho que aqui entra muito a questão da arte. Eu meio que assumi um papel sem querer nessa pandemia, né, da questão da evangelização. Eu meio que virei uma substituta meio temporária e acabo que estou aí um pouco ainda. Então, eu penso muito nessa questão, o que que fazer, o que a gente pode fazer para os jovens estarem aqui, né? E eu aprendi muito nessa pandemia, né, nessa questão de como interagir, como comunicar, como envolver o jovem, até comigo próprio, né? Não é tão difícil eu me envolver em tudo no movimento, mas trazer os meus para isso também. E uma coisa que foi muito legal que a gente meio que inventou foi a sessão espírita, que tem até o nome engraçado, né, dentro da doutrina, mas a gente escolhe filmes, né, às vezes filmes sem teor espírita nenhum, mas a gente assiste esse filme e tenta trazer para a doutrina espírita, e é claro, a gente traz os nossos também, né, já assistimos Divaldo, assistimos Chico, assistimos também uma série da Netflix, acho que é Médiuns o nome, e a gente traz isso, discute na aula sobre, né, na aula da evangelização. E uma coisa também que eu trouxe, assim, dos outros movimentos, né, para a evangelização aqui numa cidade, foi a questão da música, que a arte espírita é espetacular e merece ser mostrada. E eu compreendo que os nossos jovens aqui, pelo menos no litoral do Paraná, não têm muito essa conexão com a música. Ou pelo menos não conhecem as músicas dos outros estados, dos outros movimentos. Então eu costumo trazer uma música de harmonização, já com relação ao tema que a gente vai tratar naquela aula. E no final uma música bem animada, bem movimento espírita, bem evento, para relembrar tudo que a gente já viveu, né? Matar aquelas saudades, trazer aquela nostalgia e mostrar para a juventude que a gente tem muita arte e muito amor envolvido. Então, eu vejo a arte como o principal engajador, né? Seja ela a música, seja ela a dança, seja ela a poesia, né? Tivemos uma agora há pouco, que foi espetacular também. Então, eu trago esse movimento, né, da arte espírita como resposta. Acho que seria isso. É um ponto muito importante esse que você trouxe, né, da arte, porque ele está dentro e fora da tecnologia. Então, a gente tem condições tranquilas de fazer com que seja um recurso tanto nas redes sociais quanto dentro da casa espírita, fora redes sociais. E é interessante que eu sempre acompanho, né, grupos de outras religiões também, para ver o que é que o pessoal faz e tudo mais, né, para ter uma noção, principalmente. Fora, né, o que acaba precisando procurar, porque eu vivo muito voltado para internet por conta da minha própria profissão, né, publicidade. Então eu tenho que estar antenado no que é que está saindo, quais são as campanhas que estão surgindo e tudo mais. Então a gente vê que acaba muito tendo um foco na arte,
né? Seja na escrita, seja na fala, seja voltada nos desenhos, né? Nas imagens, seja voltada na música, porque, gente, eu vou até um spoiler aqui para vocês, vamos ter um programa sobre arte e nós vamos adentrar um pouco mais sobre isso. A arte é muito mais do que aquilo que a gente pensa e define automaticamente que é arte. Né? Nós temos que lembrar que cozinhar é uma arte, falar é uma arte, né? Você dançar é uma arte, você planejar é uma arte, né? Cada uma das profissões é um tipo de arte também, até porque, minha gente, ainda bem que eu sou publicitária, porque não daria para ser arquiteta, porque eu não sei desenhar. Entendeu? O desenho ali para o arquiteto é uma arte, minha gente. Então, assim, é muito maior do que a gente pode estar imaginando. E voltado para a tecnologia, gente, a tecnologia está completamente ao nosso favor. É só a gente trabalhar junto com ela, né? Não ser rival da tecnologia, mas abraçar a tecnologia e trazer a nós. Principalmente porque o jovem ele está na tecnologia, ele está nas redes sociais. Então, por que eu como evangelizador, um exemplo, vou ficar inerente a isso, vou ter reclusão, não vou ter rede social, não vou saber de nada que está acontecendo, porque eu não quero. Mas como é que também eu vou ter essa ligação com o meu jovem? Ah, Laura, mas necessariamente eu preciso estar em todas as plataformas, todas as redes sociais e etc. Não, mas tem que pelo menos ter ali um mínimo, né? Porque o jovem de hoje não é o mesmo jovem de ontem. Então nós temos que ter também esse acompanhamento, porque se a gente continua aplicando a evangelização da mesma forma da minha época, eu não vou talvez conseguir atingir aquele jovem de hoje, porque não é aquilo que o jovem de hoje ele quer. Quando a Bruna disse assim, a gente trouxe série, a gente trouxe filme, trouxe isso, aquilo para nossa aula, é porque o jovem ele está envolvido. Você pode trazer essa cultura pop para dentro da doutrina espírita sem sair dos princípios básicos da doutrina. Você vai trazer para o exemplo. Quando trouxer, mas isso aqui não condiz com a doutrina. Então, você vai lá e diz, isso aqui não tem a ver com a doutrina, isso aqui, de fato, é ficção, né? Mas isso aqui a gente consegue trazer para a doutrina. Então, o que é que a gente pode trazer disso aqui? É, de fato, esclarecer o jovem utilizando os recursos que nós temos. E se o filme, se a série, um anime, uma música, um desenho, ou seja lá qual for o recurso que nós vamos utilizar, até mesmo o jogo, né, uma dinâmica, vai auxiliar a nossa aula, ao nosso trazer o jovem, vamos fazer então. Né, vamos botar a mão na massa para fazer isso. E é interessante porque a gente está falando no foco de um jovem espírita e um jovem que não é espírita. E aí, dentre isso, como jovem espírita, lidando fora da casa espírita, como é que a gente consegue tranquilamente agir diante dessas pessoas que não pensam e não agem como nós espíritas, no sentido do que nós deveríamos agir, tá, gente? Não tô botando individual, assim, bonitinho, não. Tô, sim, falando no sentido, de fato, dos postulados da doutrina espírita, né? Então, como é isso? Como é essa relação, Bruna? Como é que você consegue conciliar com as amizades que não são espíritas? Então, eu acho que, para mim, pelo menos, é muito tranquilo, porque eu acho que tem muito respeito, né? Pelo menos no ambiente que eu compartilho. Então, é aquela coisa, se eu dou respeito, eu serei respeitada. E eu sei que tem muita questão do preconceito, né? Muitas vezes a gente acaba deixando de dizer que a gente é espírita justamente por esses julgamentos. Mas quando a gente cultiva um ambiente que a gente mostra, que mostra esse conhecimento, né? Informa e diz que é tal coisa, a gente acaba com esse preconceito
e a gente pode lidar normalmente como se não fosse espírita ou como se fosse todos espíritas. Então, eu acho que, né, o respeito é a resposta para tudo. E também, nessa pergunta, eu acho que vale lembrar que muitas vezes a gente pode se dizer espírita e não ser espírita, né? Porque dentro do movimento inteiro a gente vê muitas pessoas que se dizem espíritas, mas não vivem a mensagem do Cristo, a mensagem da codificação. E não é que eu viva, que eu seja perfeita. Se eu fosse, eu não estaria aqui, né? Mas a tentativa, né, de aplicar na nossa vida essa prática já é uma grande coisa, né? O autoconhecimento, o homem de bem que está lá no Evangelho, né? A tentativa de lidar com as más tendências. Eu ter essa dedicação, essa vontade, e eu escolher ser espírita todos os dias. Então, eu acho que entra muito nessa questão. Será que eu sou mesmo espírita? Será que eu estou fazendo para o outro aquilo que eu queria que fizesse para mim? Tá, como que eu vou lidar com pessoas que não pensam da mesma maneira que eu? Ué, eu vou lidar da mesma maneira que eu lido com pessoas que pensam do mesmo jeito que eu. Não é pelo fato de eu estar espírita, né? Tem muito essa questão. Hoje eu estou Bruna, mas amanhã eu posso não estar. Então, eu respeitar os outros, lidar com todo mundo de igual para igual, como eu queria que lidasse comigo. Que muitas vezes não é o que acontece, né? Muitas vezes a gente é taxado de várias questões. Infelizmente, nós vivemos num mundo polarizado, num mundo de preconceito, num mundo que tem muito racismo, tem ainda muitas questões sociais, né, enraizadas na sociedade, mas a gente está aqui para mudar, ainda mais jovem espírita. Então, a gente tem essa responsabilidade das nossas ações serem levadas para o futuro, né? Eu pergunto muito para mim, assim, qual legado eu quero deixar? E se eu desencarnasse amanhã, como seria? Será que estaria tudo bem, tudo de boa? Ou será que eu teria que resolver muitas questões lá no umbral? Tem muita essa questão. Então, é fazer o que Santo Agostinho nos recomenda, né, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Todo dia fazer aquele check-up das ações, né, exame mesmo do que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu vou melhorar no outro dia, o que eu quero continuar fazendo, e assim por diante. Acredito que seja muito nessa questão. Gostei muito, né, da sua fala. Eu acho que o ponto-chave também é sempre o respeito, né? O respeito pela religião do outro, pela escolha do outro, né? O respeito também perante as nossas próprias escolhas. Então, eu acho que o ponto-chave para lidar com pessoas, vamos colocar assim, né, de religião diferente, ou até mesmo que não possuem religião, só que não seguem os postulados que a gente segue, voltado para a doutrina espírita, concordo plenamente com você. Eu acho que o respeito é a chave para tudo. Independente do que a gente fala, eu acho que o respeito está ali, top 3, top 2, depende ali. Mas para ir aí, indo um pouco, né, já para esse encerramento de hoje, eu queria saber um pouco de você, né, sobre as experiências como uma jovem espírita, né? Qual encontro, evento mais marcou você? E conta um pouquinho para a gente sobre essa experiência enquanto jovem espírita no movimento espírita. Então, vamos lá. Respondendo a primeira questão, né, de que evento mais me marcou. Teve dois eventos nessa minha fase, chegar até aqui, né, de como eu estou agora. E começando, né, eu entrei na doutrina espírita em 2018, foi quando eu conheci o espiritismo. Eu já tinha uma religião antes, mas acabava que eu estava na religião mais pelo trabalho, porque eu tenho essa questão de ser muito ligada dos 220 e amar o trabalho. E então eu acabei conhecendo a doutrina espírita, encontrando respostas, né, encontrando ensinamentos, conselhos e
maneiras de lidar com os momentos que eu estava passando. E daí, o meu primeiro evento espírita, que foi o Enju, que a Laura até conhece, né? O nosso encontro de juventudes da Interregional Leste, aqui no Paraná. Foi a segunda edição do encontro, e foi o meu primeiro encontro espírita. Foi algo que me marcou demais. Eu lembro que o tema era sobre o nosso lar, né? A gente estudou os ministérios. Inclusive, eu tenho aqui o crachazinho, né? O primeiro crachá do meu evento espírita. Eu tenho vários, fica aqui na minha parede. Mas eu estava olhando esses dias e eu, no grupo de teatro, eu caí no Ministério da Comunicação. E eu não sabia que eu queria comunicação, né? Profissionalmente. Esses dias eu olhei e eu falei, nossa, que coisa, né? Acaso, só que não. É tudo planejado. E nesse encontro eu conheci muito da doutrina espírita, eu me encontrei com muitas respostas para aquilo que eu estava passando naquele momento. Conheci pessoas maravilhosas, trabalhadores incríveis. Eu me encontrei na arte espírita, né? Até o momento eu dançava e acabei fazendo uma apresentação e foi sensacional a experiência. Então, eu tá ali me aproximou do meu grupo, né, da minha cidade aqui, conheci o movimento espírita, conheci a música espírita, a dança, todo esse, né, movimento e foi muito importante para mim. E eu saí dali com a espiritualidade do meu lado me inspirando, e eu não, né, a espiritualidade trouxe algumas coisas para minha juventude. A gente foi trabalhando. Chegou no outro ano, né? A gente acabou entrando na pandemia. Eu assumi um trabalho, né, na pandemia como trabalhadora online, como a gente chama aqui, né, ajudando nas questões da internet. Por ser jovem, né, acabei é, trabalhando muito nessa questão de abrir sala e fechar sala no Zoom, de, de ajudar nas palestras. Acabei já entrando nesse meio de dar palestras, né, online, de, mexer com o social media, né, na criação de mídias sociais espíritas, né, tanto é que eu tô aí no IE, se vocês quiserem conhecer, estamos lá no YouTube fazendo vídeos, falando de espiritismo de jovem para jovem. Também acabamos criando o Juventude Espírita Paz e Luz, que é da casa espírita que eu frequento. Então eu tô ali, né, cada hora num lado, um pouco no Paraná, um pouco no Espírito Santo. Assumi, né, nessa pandemia a questão da evangelização, me aproximei muito da área de infância e juventude e acabei, né, consequentemente, diante do protagonismo jovem que a evangelização me propôs, acabei participando de eventos, né, com a Federação Espírita do Paraná, a FEP, no caso, e, consequentemente, né, cheguei na CR Sul, na Combrage Sul, conheci pessoas maravilhosas, aprendi muito, e foi o meu segundo encontro espírita que marcou muito a minha vida. Eu entrei na construção da Combrage Sul virtual, né, assim, no último mês para o meu vestibular, e o pessoal estava ali comigo todo dia, a todo momento, deram um apoio. Nossa Senhora, espetacular. A espiritualidade também ajudou muito. É, fiz vestibular, participei, né, da CR Sul, passei no vestibular e hoje eu estou como trabalhadora, né, ajudando na construção da nossa Cobragem Nacional, que está logo aí, vai ser no dia 13, já deixo o convite, no dia 13, no dia do Jovem Espírita, lá pelo canal da FEB TV, às 19 horas no horário de Brasília. Nós vamos falar sobre o Viajante do Universo, que nada mais, nada menos que é o Jovem Espírita. Então, estão todos convidados. O pessoal trabalhou muito, está dando muito duro. E é um evento espetacular. Qualquer um que tem a experiência de estar numa combragem, de estar com outros jovens, né, espírita, não tem preço, até arrepia aqui. Mas sem dúvidas, seriam esses os momentos mais marcantes da minha vida.
que com certeza eu vou levar para o movimento espírita mais daqui a pouco, né, quando eu estiver um pouquinho mais velha. Espero continuar, né, nesse movimento, espero estar contribuindo, né, sendo útil e levando os ensinamentos do Cristo para outros corações. E eu não sou nada mais, nada menos que uma trabalhadora, né? E estou tentando, né, tocar outros corações assim como a doutrina me tocou. Acho que seria basicamente isso. Bruna, nós só temos a te agradecer, né, por você ter topado estar aqui com a gente hoje, ter compartilhado um pouco, não apenas da sua experiência, mas também da sua visão como jovem espírita. Agradecer também a todo mundo que está aqui na noite de hoje, nos assistindo ao vivo, ou, né, já na gravação. Agradecemos também o espaço que a Rádio Brasil Espírita ela nos oferece através do programa Mãos Amigas, para não apenas trazer jovens para falar, como também temáticas que o jovem ele gostaria de conversar. E antes de encerrar, nós gostaríamos das considerações finais, Bruna. Então, bom, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Agradeço desde lá da minha evangelização até o movimento espírita brasileiro. Agradeço você, Laura, por ter me convidado. Também ao Wendel, meu amigo lá do Espírito Santo, que meio que me fez o convite. E agradeço a Deus, né, a oportunidade de estar nessa viagem, de estar reencarnando novamente, de estar no movimento espírita, né, de estar como Bruna e poder ser um instrumento. Eu acho muito importante essa questão de lembrar que eu sou só um instrumento, que eu estou aqui dando voz a outros jovens. Espero que isso sirva de exemplo e que muitos outros jovens possam estar aqui no meu lugar, né? Agradecer ao programa, à rádio, por dar esse espaço, né, e contribuir para o nosso movimento de união e unificação. Possamos estar juntos, né? Mais uma vez, em outros momentos, né? Quem sabe mais para frente presencialmente. E, né, dizer para o jovem espírita que hoje estamos no presente, mas que nós somos o futuro da casa espírita, somos o futuro das federativas, né, do Brasil, e que possamos, junto ao Cristo, entender seus ensinamentos e não só falar, mas viver, né, os ensinamentos e tá aí no movimento espírita sempre contribuindo e sendo jovem espírita. Então, fica aqui os meus agradecimentos. E é isso, foi um prazer enorme. Oh, o prazer foi nosso. Agradecemos também ao nosso momento de arte, né, com Lúcio Lins. E, gente, caso vocês tenham sugestão de temáticas, sugestões de convidados também, podem deixar nos nossos comentários ou também enviar aqui, ó, através tanto do Instagram quanto do Facebook da Rádio Brasil Espírita. Segue a gente, acompanha, porque te garanto que os próximos programas estarão exatamente como esse, né? Maravilhosos também. Um cheiro para a Bruna, um cheiro para todos vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal e também curtir e compartilhar, tá certo? Cheiro, gente. Tchau. Tchau, tchau.